Deus prepara a gente. Diz o verso 1, aliás, diz o verso que um serafim, logo um dos serafins voou até mim. E o serafim veio com uma brasa da onde, gente? Do altar. O serafim não teve nem a ousadia de pegar a brasa com a mão, pegou com uma tenaz do altar e tocou na boca de Isaías. Foi do próprio altar que saiu fogo que purificou Isaías. Sabe o que a palavra serafim significa? Ser angelical flamejante, ou ser angelical em fogo. A natureza de um serafim é fogo. A natureza, você consegue imaginar? Eu não consigo imaginar direito, né? A natureza de um serafim é fogo. Você imagina anjo com fogo voando para lá e para cá e dizendo: santo, santo, santo. Se ele era fogo, se serafim é um ser de fogo, por que ele não pegou com a mão dele e tocou na boca do profeta? Sabe por quê? Porque o único fogo que não mata, mas que prepara, é o fogo do altar. Fogo estranho mata, mas fogo do altar vivifica. Fogo produzido por homens queima, mas fogo que vem direto do altar transforma e santifica. Irmãos, várias vezes você deve ter passado pelo fogo. Várias vezes você deve ter passado por um teste. E aí você está falando assim: Deus está me testando. Deus está te testando. Muda essa perspectiva. Se o fogo vem de Deus, se você sente que você está passando pelo fogo, e isso vem de Deus, isso não é teste para te reprovar, isso é para te preparar para um novo caminho, para um novo capítulo, para uma nova história. Certa vez, na pandemia, eu fui ser diretor de uma escola, e eu fui ser diretor adjunto nessa escola. E aí, quando eu cheguei na pandemia, eu fui para aprender, era adjunto. Quando eu cheguei lá, o contexto da pandemia fez com que eu assumisse a escola. Eu tive apoio, tive equipe, mas vou te falar, coisa difícil. A escola no meio de uma pandemia, gente, os alunos online, professor online, escola vazia, álcool em gel, você lembra disso? Álcool em gel, quem lembra dessa? Impossível de esquecer, né? Que contexto difícil. Eu falava para mim mesmo: estou me sentindo que me jogaram numa fornalha. E não é por falta de ajuda não, eu tinha equipe, mas eu me sentia, eu estou sendo jogado numa fornalha. Eu achava que Deus estava me testando. Mas um dia, o Senhor usou o pastor Rubem. E o pastor Rubem, como meu pai espiritual, como meu discipulador, como meu pastor, falou assim: filho, Deus está te chamando para trabalhar aqui dentro da igreja. Deus está te chamando para trabalhar aqui dentro da igreja. E eu falei: Senhor, se é o Senhor mesmo, o Senhor vai dar condições. Eu abri mão de muitas coisas. Eu abri mão de direção da escola, eu abri mão de equipe gestora, abri mão de bonificação, de tudo. Abri mão de uma segunda matrícula. Hoje eu só tenho uma matrícula no estado. Abri mão de uma segunda matrícula. E quando eu vim para cá, eu achei que eu ia ser só, pastor Alex, só o pastor de rede. Maravilha, pastor da rede branca. Quando chegou aqui, o pastor bem falou assim: filho, a administração está contigo agora. Gestão de ministério e tal está contigo agora. Nós não temos setor de compra, começa a estruturar o setor de compra aí. A igreja tal de São João de Meriti está inaugurando, pega essa obra aí, começa a fazer. Irmãos, quando eu me senti assim: meu Deus, o que é isso? Sabe? E acreditando na palavra do meu pastor. Gente, a gente tem que acreditar na palavra do discipulador, do líder, do pastor. Tem que acreditar no profeta. Quando eu acreditei, aí o Senhor me lembrou lá do desafio que eu passei lá na escola na pandemia. Aí Deus falou assim: você estava sendo preparado. Você estava sendo preparado. Quando eu entendi isso, eu falei: se eu fui bem sucedido lá no mundo, aqui no reino de Deus é que eu não vou falhar.
as igrejas começaram a crescer, pastor Rubem dava direção, a gente ia para lá, e ó, a igreja tal agora vai para lá. Daqui a pouco a gente tirou o nosso CNPJ e virou uma regional. Hoje o pastor Emerson é o administrador da igreja, cuidando de obra. Nós tiramos nosso CNPJ e falou assim, ó, agora as igrejas filhas, a gente tem que cuidar das igrejas filhas. Cria um cargo aí de coordenador aí, se vira, abre esse e-mail aí, vambora. A gente abriu os e-mails, vambora, e as coisas foram acontecendo. E hoje nós somos uma regional, mais de 15 igrejas, a ponte, em outros estados, em outro país. Eu quero dizer para você, que se você está passando pelo fogo hoje, creia, que esse fogo não é para te testar, é para te preparar para algo grande. Eu quero concluir dizendo que você pode mudar o capítulo da sua história hoje. Às vezes, Deus decide revelar as conversas do céu. Essa aqui eu aprendi com o pastor Eduardo. Ele falou que Deus às vezes abre a conversa do céu, assim, como se fosse, abre o áudio aí e deixa o pessoal ouvir. E aí, se você leu e prestou atenção comigo, você vai ver que Isaías estava aqui, ele teve a visão do trono alto e sublime, viu os anjos, e aí ele fala, vou morrer. Um anjo escuta, pega a brasa, pega o fogo, toca na boca e diz, ó, agora você está sendo preparado, agora você vai, se prepara. Esse fogo não é para te matar não, é para te purificar. E aí, no meio desse contexto aqui, Isaías escuta, bota de novo o versículo aí por favor, bota o verso 8, bota o verso 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, presta atenção, quem enviarei, quem irá por... Deus não está falando para Isaías, Deus não falou, e aí Isaías, quem irá por mim? Deus está falando, conversando entre ele, na trindade, com os anjos, a conversa do céu. Deus não está falando nada em direção a Isaías. Deus está falando, quem enviarei? Quem irá por nós? Aí Isaías daqui, ó, ouviu a conversa do céu. O que Isaías faz? Eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe o que Isaías fez? Ele pegou o fio da história dele e linkou com o fio dourado da história de Deus para a humanidade. Aí Deus diz, muito bem Isaías, então agora você vai. Antes você era um profeta, agora você vai ser um dos maiores profetas evangelistas do Antigo Testamento. Deus quer ligar o fio da sua história com o fio dourado da história dele para a humanidade.